Estamos de volta, é hora de Claramente. E olha que interessante. Para o nosso espanto, nos Estados Unidos, entre 2007 e 2017, houve um aumento de 56% da taxa de suicídio entre jovens de 10 a 24 anos de idade. No Claramente de hoje e no próximo também, que será na quarta-feira, o Dr. César Vasconcelos vai mostrar que fatores contribuíram para isso e o que os pais precisam fazer para ajudar a juventude quanto à prevenção do suicídio nos filhos. Acompanhe agora. Olá, eu agradeço por sua audiência aqui ao Vida e Saúde e esse momento do Claramente. Vamos pensar hoje sobre o que pode ajudar a prevenir suicídio na juventude. Mais uma vez eu agradeço ao Dr. Richard Fitzgibbons, psiquiatra norte-americano, que autorizou o uso de dados de pesquisa dele aqui no Claramente. O Wall Street Journal publicou um artigo em maio de 2018 com a chocante informação de que, durante o período de 10 anos, ou seja, de 2007 a 2017, a taxa de suicídio entre pessoas de 10 a 24 anos subiu 56% nos Estados Unidos, país de primeiro mundo. A autora do relatório do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, Sally Curtin, afirmou o seguinte: as chances de uma pessoa nessa faixa etária morrer por suicídio é maior que o homicídio, quando costumava ser o contrário. E ela acrescentou dizendo que quando uma das principais causas de morte entre os jovens está aumentando, cabe a todos nós prestar atenção e descobrir o que está acontecendo. A gravidade da crise de suicídio na saúde mental de jovens e adultos deve ser aceita e não ignorada como está ocorrendo atualmente. Os resultados precisam ser amplamente estudados, origens e fatores de risco claramente identificados e novas responsabilidades assumidas principalmente pelos pais para proteger a juventude. Algo está muito errado nas famílias e cultura americanas, assim como em outros países com alto índice de suicídio na juventude, no que diz respeito à maneira como estamos promovendo a saúde psicológica na juventude e nos adultos e na abordagem de conflitos que levam à depressão severa na juventude, segundo o Dr. Fitzgibbons. No início de 2019, o Dr. Jim Twenger, professor da Universidade Estadual de San Diego, apresentou resultados de pesquisa muito preocupantes sobre a extensão das graves doenças psiquiátricas que afetam os jovens americanos, o que pode colocar os jovens em risco de pensamentos e atos suicidas. A pesquisa que ele citou é uma pesquisa nacional sobre o uso e saúde de drogas, conduzida pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos nos Estados Unidos, descobriu que entre 2009 e 2017, a depressão maior entre 20 e 21 anos mais que dobrou. E de 7 para 15%, a depressão aumentou, então, 69% entre as idades de 16 e 17 anos. Entre 2008 e 2017, um grave sofrimento psicológico, incluindo o sentimento de ansiedade e desesperança, aumentou 71% entre as pessoas de 18 a 25 anos. Em pessoas de 22 a 23 anos de idade, essa pesquisa mostrou que dobrou a tentativa de suicídio em 2017, mais do que em 2008. E 55% mais tiveram pensamentos suicidas. Os aumentos foram mais pronunciados entre meninas e mulheres jovens. Em 2017, uma em cada 5 meninas de 12 a 17 anos haviam experimentado depressão no ano anterior a essa pesquisa. Que coisa trágica nesse mundo, não é mesmo? Outras descobertas surpreendentes sobre suicídio que receberam pouca atenção incluem o seguinte: entre 2000 e 2016, a taxa de suicídio ajustada por idade aumentou 30% nos Estados Unidos, com um aumento de 50% nas mulheres e de 21% nos homens. Inúmeros fatores contribuem para a depressão e um acentuado aumento do suicídio em jovens e adultos, como
o trauma do divórcio, quando os jovens são privados da experiência que eles têm do amor de um pai e de uma mãe em casa, a desesperança quanto a um relacionamento amoroso comprometido, né, associado à ausência de um senso de missão ou propósito na vida, a falta de responsabilidade dos pais no desenvolvimento da personalidade dos filhos jovens, o egoísmo devido ao uso excessivo das mídias sociais, jovens que são vítimas de abuso sexual e a resultante perda de confiança nos relacionamentos, também a depressão e raiva excessiva e falha em encontrar um tratamento eficaz. A felicidade e a esperança na juventude dependem de estar em um lar no qual os pais, pai e mãe, se amam. O fluxo de amor entre pai e mãe traz conforto, segurança e confiança aos jovens. A sua ausência, e pior ainda, a ausência de um dos pais, pode criar intensa tristeza e o medo de que nunca se tenha um relacionamento amoroso estável no futuro. Outro estudo, em 2011, demonstrou o risco de suicídio naqueles jovens cujos pais se divorciaram quando os jovens ainda não tinham 18 anos. Essa pesquisa, com 6.647 adultos, revelou que 695 participantes haviam experimentado o divórcio dos pais antes dos 18 anos de idade e que os homens de famílias divorciadas tinham mais de 3 vezes o aumento do risco de ideação suicida em comparação com homens cujos pais não se divorciaram. As filhas adultas dos pais que se divorciaram tiveram um risco de 83% maior de ideação suicida do que os colegas que não tiveram o divórcio dos pais. Então, pesquisas sobre os filhos de pais que se divorciaram fornecem evidências esmagadoras para refutar o mito de que o divórcio não prejudica os filhos. De fato, a epidemia de divórcio contribuiu para a doença mental séria e crescente da juventude americana e de tantos outros países. Uma pesquisa do sociólogo Paul Amato, da Penn State, sobre os danos a longo prazo do divórcio em crianças, demonstrou que, se os Estados Unidos tivessem o mesmo nível de estabilidade familiar que tinha em 1960, o país teria 70 mil menos tentativas de suicídio na juventude a cada ano. Teria cerca de menos de 600 mil crianças a receber terapia e 500 mil menos delinquência na adolescência. Nos Estados Unidos, 1 milhão de jovens por ano são traumatizados pela praga do divórcio e eles merecem ajuda, assim como os pais deles. O divórcio está matando nossos filhos, mas estamos muito ocupados para ganhar dinheiro que impede de abrir nossos olhos. Os pais que consideram o divórcio devem refletir sobre a virtude da justiça em relação ao que é devido a Deus, que colocou o vínculo marital entre eles com os filhos. Esposo e esposa têm uma séria responsabilidade de tentar proteger seus filhos e seu cônjuge dos danos ao longo da vida causados pelo divórcio. Os pais precisam pensar com justiça sobre o que devem aos filhos e ao cônjuge antes de tomar a decisão de se divorciar e precisam se comprometer a descobrir honestamente as suas próprias fraquezas psicológicas e trabalhar nelas. Esse trabalho psicológico e também espiritual ajuda a reduzir conflitos conjugais e a aumentar a confiança conjugal. Um estudo científico da Associação Americana de Psicologia mostrou que jovens que passam menos tempo com amigos pessoalmente e também se comunicando só eletronicamente parecem ter problema de saúde mental. A obsessão com as mídias sociais e a subsequente negligência da interação pessoal com colegas é provavelmente um fator importante na crise de saúde mental. O uso exagerado das mídias sociais, eu estou falando exagerado, afasta os jovens de maneiras psicologicamente saudáveis de se relacionar e promove egoísmo, minimizando a importância da doação nos relacionamentos. E na medida em que o egoísmo se intensifica, o coração fica frio para com os outros e o indivíduo fica voltado só para o seu eu.
Tal prisão interna pode levar à desesperança e à falta de sentido e de missão na vida. No próximo Claramente, eu quero trazer informações sobre o que você, pai, e você, mãe, podem fazer para ajudar seu filho, sua filha, a terem problemas que possam conduzi-los, né, para um fim trágico, como é o suicídio. Então, aguardo você no próximo Claramente. Até lá. Muito obrigada, doutor César, por informações aqui valiosíssimas. Eu quero acompanhar o próximo na quarta-feira, tem mais Claramente. Seguinte, vamos para um rápido intervalo e na volta você aprende a fazer essa bolonhesa de lentilha. Olha aí, além de tudo é linda. Vida e Saúde volta daqui a pouquinho.